Olá, irmãos e irmãs, estamos iniciando mais um programa, uma palavra para o seu dia. Hoje é terça-feira. Eu quero com muito carinho meditar com você, olhando para a palavra que nos ensina, para que nós possamos também superar muitas questões, muitos pensamentos, muitas atitudes e nos tornar verdadeiramente discípulos de Jesus Cristo. Vem comigo, vamos meditar. Eu quero que você acompanhe, que compartilhe também com seus amigos. Muitas e muitas vezes nós recebemos a palavra e nós parece que ficamos amedrontados em compartilhar. Tantas e tantas pessoas enviam conteúdo para você. São frases, são pensamentos, são fotos. Você também precisa fazer com que estes meios de comunicação se tornem meios também de evangelização. Por isso, evangelize conosco, não tenha medo, vamos levar a palavra de Deus nesta simplicidade. Simplesmente compartilhe. Cada coração estará aberto ou não para acolher essa palavra. Mas isso aí não depende mais de nós. Faça bem a sua parte e deixe que Jesus haja no coração das pessoas que irão receber e meditar a palavra de hoje. Pegue a sua Bíblia e hoje nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao 50. O texto diz assim: Enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém lhe disse: Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Ele respondeu àquele que lhe falou: Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, acrescentou: Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos, temos aqui diante de nós um texto bem conhecido. Esse relacionamento da família de Jesus com o próprio Cristo, e ele abre este leque dizendo que aqueles que são discípulos, que fazem a vontade de Deus, estes são seus irmãos, irmãs e a mãe. O que nós precisamos aprender de novo desse texto de hoje? Veja, no costume judaico, os familiares, as pessoas mais próximas, tinham influência sobre os filhos. Então, se o Jesus sendo um pregador e as pessoas da família quisessem ir lá e dar uma opinião, eles tinham o direito. E é por isso que isso inquieta muito a Jesus Cristo. Porque aquelas pessoas, os mais próximos de Jesus, olhavam ele com um olhar simplesmente humano, com laços de parentesco. A partir desse momento em que Jesus fala isso, aqueles da sua família já conseguem superar esse laço puramente humano e assumem esse caráter, essa condição de discípulos de Jesus Cristo. É isso que nós precisamos fazer também. Ir superando muitos conceitos, ir superando ideias, ir superando laços para que o nosso coração esteja livre para o seguimento. Quem são os irmãos de Jesus Cristo? Aqueles que fazem a vontade de Deus que está nos céus. Nós podemos também nos tornar um com Ele, mas precisamos também fazer esta superação de uma relação puramente humana e carnal, para agora assumirmos uma postura de discípulos, de missionários, de anunciadores da palavra. Esse é o convite que Jesus nos faz. Não é simplesmente dizer, bom, eu estou renegando a minha família de sangue. Eu agora estou abrindo as portas do meu coração
para assumir esta que é a minha nova família. Não é nada disso. Jesus está fazendo com que aqueles seus parentes de sangue possam também compreender que eles precisam se tornar discípulos de Jesus. Eles não são mais do que ninguém e também nem menos que ninguém. Eles são eles. Coloque-se nessa condição também de discípulo do Senhor. O que é que você precisa superar? Não pense que você é mais do que os outros porque você é irmão de um padre, que você tem na família um padre, um pregador da palavra. Não pense que você é melhor do que os outros que não têm. Não pense que você agora eu participo da missa, então eu sou mais do que o melhor do que aquele que não participa. Não é nada disso. O que Jesus está querendo nos motivar neste dia, nesta terça-feira é: precisamos nos tornar discípulos. O que faz um discípulo? Primeiro, escuta o mestre, assume para si o pensamento do mestre e depois põe em prática aquilo que o mestre ensinou. Estamos aqui para escutar o que Jesus quer nos transmitir. Depois, nós precisamos fazer com que isso se torne vida, assimilar no nosso coração. E aí sim, o passo não menos importante, mas também importante junto com os outros, transmitir o que nós aprendemos. Se você se coloca na presença de Jesus para simplesmente ouvir o Evangelho, você está ainda no primeiro passo. O segundo passo, você precisa meditar. E o terceiro passo, transmitir. Vamos caminhar com Jesus. Ouça a palavra, ouça a voz de Jesus que fala, mas não tenha medo de confrontar o que Jesus fala com a sua vida. Faça a sua meditação, faça com que essa palavra encontre morada no seu coração e depois sim, pense: com quem eu vou compartilhar essa palavra? Selecione as pessoas, os seus grupos de oração e diz: aqui está o Evangelho de hoje. É a palavra de Deus que fala ao nosso coração. Por isso eu convido você a curtir esses vídeos que são produzidos com muito carinho. Convido você também a compartilhar, a evangelizar, porque evangelizar é preciso.